Olá, bem-vindo ao Imperium Cast. O Imperium Village criou esse bate-papo para ajudar você a planejar e a organizar o seu casamento. É uma longa jornada, então ela tem que ser leve, gostosa, cheia de detalhes, de amor. E nós vamos criar vários episódios trazendo muitos fornecedores para te dar dicas, insights, te ajudar nessa jornada. Aliás, lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, de ativar o sininho do YouTube para você ser notificado quando esses episódios forem ao ar. Muito obrigada por estar conosco. E aí você ficou noiva, resolveu casar. O que eu faço agora? Calma, nós estamos aqui para te ajudar. E nesse primeiro episódio, nós fizemos questão de começar pelo começo. Pode ser uma palavra redundante, mas é mais ou menos isso. Nós convidamos um assessor, aliás, é o assessor de casamento, cerimonialista, que vai te dar todas as dicas para facilitar essa sua jornada. Bem-vindo, Vinícius Favalli. Obrigado pelo convite de fazer parte. Você é apresentadora? Eu não conhecia essa sua versão, é maravilhosa, adorei. Muito obrigada por aceitar o primeiro episódio com vocês, esse cenário delicioso que vocês montaram pra gente. Obrigado, é um prazer. Nossa, eu que agradeço, viu? Dividir esse momento com você é muito importante, porque eu sei que vai ser muito útil. Você é um cara incrível. Gente, ele faz casamento pelo mundo, então você imagina o que esse cara tem para ajudar vocês e para contar histórias, né? Então, assim, essa expertise vai ajudá-los muito. Queria que você contasse um pouquinho de você, como você começou, como você chegou aí nesse gigante, um cara que sabe tudo do setor e muito mais, viu, gente? Dá 1000 podcasts aqui com ele. Eu sou um apaixonado, acho que primeiro de tudo eu sou um apaixonado por isso que a gente faz. No final das contas, o nosso trabalho é um trabalho bastante desafiador, né? É um trabalho que envolve sonho, que envolve expectativas de muitas pessoas. Quando eu falo que quando os noivos casam, não são só eles que estão casando, está casando a família toda, os amigos estão casando, está todo mundo casando junto. Eu tenho 17 anos de profissão. Dos meus 34 de vida, eu tenho 17 de profissão. Eu falo, a partir do ano que vem, eu tenho mais tempo como assessor do que tem ter sido assessor, né? Então vai ser uma virada importante na minha vida. Então é muito prazeroso. A gente construiu esse nosso negócio dentro da área de eventos, baseado nessa nossa vontade de poder atender, de poder cuidar, de poder dar o suporte que os clientes precisavam, primeiramente na área de formatura. Foi assim que a Múltipla surgiu. E depois a gente caminhou a partir dos clientes que faziam essas formaturas conosco para os eventos sociais. Festas de 15 anos, casamentos, mais adiante cursos corporativos também. Mas acabamos nos fortalecendo, nos especializando muito no social, né? Que é uma área mágica e é a que eu atuo preferencialmente, né? Eu estou sempre envolvido ali nos casamentos. Hoje a Múltipla é uma empresa que tem atuação nacional, a gente atua em casamentos em todo o Brasil e também fora do Brasil. E temos uma estrutura de empresa um pouco diferente. Nós construímos uma agência de eventos sociais. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Ela não se prende necessariamente à pessoa física do Vinícius. A gente tem várias equipes bem estruturadas. E essas equipes cuidam do cliente da concepção da ideia do casamento até o final. Eu digo que a gente só não ajuda a escolher o noivo ou a noiva. Por enquanto, é um bom negócio, eu tenho certeza. Só não pensei na como vender isso, mas a verdade é que depois dessa parte, depois de encontrar a pessoa, aí a assessoria entra no processo. E assim, a importância do assessor é fundamental, né? Eu falo para todos os casais que nos procuram como primeiro contato, né? Em busca de realizar o seu sonho, eu falo, vocês têm que ter um assessor, porque ele vai te dar todo o caminho, né? Com certeza, com certeza. E aí, assim, o que você teria para dizer assim, a noiva noivou, resolveu casar. E o que ela tem que fazer? Como ela vai escolher esse assessor? Primeira coisa, né? Eu acho que existem 3 pilares principais na escolha do assessor. A primeira coisa é, de fato, o conhecimento técnico. É um trabalho técnico. Evento, ele não é só, eu amo fazer evento, então eu posso ser um assessor. Não. As pessoas não vão te contratar porque você ama o que você faz. Tem que ser bom no que você faz. Então, o teu assessor tem que ser bom no que ele faz. Ele tem que conhecer, ele tem que entender. Evento é timing. Então, isso você pega com o tempo, né? O momento certo. A música toca, a porta abre. É no momento exato que a porta abre. Não é a qualquer momento da marcha nupcial. É no momento exato. Esse timing é o conhecimento técnico. É saber fazer um checklist adequado, é saber conduzir a contratação dos fornecedores.
Você tem que entender se esse teu fornecedor tem esse tipo de know-how. Se esse assessor que você quer contratar tem esse know-how. No ponto 2, eu digo que mais importante do que quem a gente conhece é quem conhece a gente. Portanto, quem conhece o seu assessor? Isso faz muita diferença. Porque assim, o assessor conhecer quem são os fornecedores do mercado é meio que uma obrigação. Ele precisa saber quem são os principais players. Mas a verdade é que os players conhecerem o seu assessor vai fazer uma diferença tremenda na tratativa deles com você. Então esse é o segundo pilar importante. Quem conhece o assessor? Como é que ele se relaciona nesse mercado? E finalmente a empatia, né? Ele pode ter todas essas 2 técnicas anteriores, mas a terceira, que é um feeling muito pessoal, ela precisa acontecer, porque é uma convivência que vai durar aí aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos. É o fornecedor com quem mais você vai se relacionar ao longo do processo. É o cara que vai ser o portador das más notícias, que às vezes acontecem no processo, claro, aquilo ficou mais caro, não dá para fazer do jeito que você queria. Essa pessoa vai ter que ter essa tratativa também nos momentos difíceis com você. Não precisa ter um entrosamento, um engajamento. Precisa bater o santo, como a gente fala. Então esses 3 pilares acho que são os fundamentais para a decisão e escolha da assessoria que vai conduzir o evento. Eu já tive casos de 2 noivas que casaram aqui no Império e tiveram problemas com assessoria. Eu falei, eu não quero nem saber quem é o assessor, porque muitas vezes a gente vai saber lá 7 meses antes, né, de quem está conduzindo, quando ela vem primeiramente no espaço. E aí eu me recordo que eu falei assim, olha, eu não quero saber, porque assim, eu tenho paixão por vários profissionais, então eu falei, eu não quero saber. Eu falei, o que é importante, quando você abrir o seu álbum de casamento, você tem que ver que aquilo tudo foi do jeito que você queria. Então aquele dia foi especial, tudo teve assim, foi mágico, né? Porque se você abrir, tiver qualquer coisa que seja negativo, você vai abrir aquele álbum e você vai lembrar daquela coisa pentelha que não deu certo, né? Sim, claro que existem profissionais aventureiros na nossa área, né? Principalmente a barreira de entrada para você ser um assessor, ela é pequena, né? Você não precisa ter um equipamento, você não precisa ter um espaço, você não precisa ter uma cozinha. O assessor, ele tem uma barreira de entrada pequena, então muita gente se propõe a ser. Mas são poucos os que de fato investem em conhecimento, que têm a prática, né? Praticaram, seja como staff de outros, enfim. Mas às vezes o que não bate mesmo é o terceiro ponto. Não encaixa o modo de trabalho. Aí eu até falo, eu sei que a gente está conversando muito com noivas, mas você que é assessor, que está assistindo o podcast, você que é profissional da área, acho que é importante você também compreender quem é o seu cliente ideal, porque existe aquele cliente que é para a tua empresa, e existe o que não é. Aquele que está buscando uma coisa que você não pode oferecer. A maior parte das frustrações, na minha visão, em qualquer setor do casamento, tá? Não só na assessoria, em outros também. Mas a maior parte da frustração, ela não está relacionada necessariamente à qualidade do produto ou do serviço, mas ao desvio de compatibilidade de expectativa. Então eu esperava uma coisa, essa coisa não foi me entregue como eu esperava. Não significa que foi mal entregue necessariamente. Ela foi entregue do jeito que o outro. Então, acho que é muito importante esse alinhamento. E no caso da assessoria, que tem essa convivência extensa, né? É importante que durante o processo, às vezes a gente sente junto e realinhe objetivos. Porque o casal começa com assessoria, como é muito no começo, bem como você disse, às vezes ele começa muito zerado, ele não tem a menor ideia do que se trata o mundo do casamento. Então ele vem tão cru que ele não tem nem ideia do que esperar. No momento que o trabalho começa e que você começa a entrega do trabalho da assessoria, esse casal vai entendendo do que se trata. E ali talvez precise ser feito um ajuste. Então você estava com uma expectativa, deixa eu te explicar. Isso não se faz. Ou isso aqui a gente não faz. Ou a gente faz desse jeito. E acho que com diálogo, com conversa, e sempre de forma muito franca, né? Tanto entre cliente e prestador de serviço, a gente chega num acordo legal e a coisa flui. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que quando a gente fala em empatia, né? E ser sincero um com o outro, tudo flui muito bem, né? Com certeza. Bom, meu negócio aqui é casamento no campo, né? Quais são os grandes... diga-se de passagem. Muito obrigada. É lindo. Quais são os desafios, né? De você montar um casamento no campo? Porque assim, eu vejo as noivas... eu quero casar ao ar livre, ou eu quero ter uma capela... qual é a logística e o que você indicaria, né, para o casal ao escolher um espaço? O que ele precisa ter? Bom, primeiro eu vou falar de maneira mais ampla de campo, depois a gente traz aqui para a realidade do Império, então acho que vale muito a pena dizer que é uma vantagem de vocês.
Hoje o volume, para você ter uma ideia, na Múltipla a gente faz uma média de 200, 220 casamentos por ano, em média. É bastante coisa. E esse volume hoje, cerca de 50% nosso é campo. A gente acabou criando uma especialidade, o que é uma coisa importante também. Verifique se o teu assessor, ele conhece sobre isso, porque o timing do campo é outro. Às vezes ele é um excelente assessor lá na cidade, na capital, ele faz igreja com salão muito bem, mas ele às vezes não domina a dinâmica do campo, que é outra. Não só o evento, mas o convidado, como o convidado se porta no evento no campo, é outro jeito. Mas aí, trazendo para essas necessidades. Primeira coisa que você precisa fazer na visita, quando você vai visitar o espaço no campo. Entender qual o plano A, qual o plano B. Para quem está chegando agora no mercado de eventos, ou para quem ficou noivo agora, não tem ideia do que eu estou falando, o plano A é aquele. Se der tudo certo, se tiver um dia de sol, uma tarde bonita, onde eu vou casar? Plano A, que é a primeira ideia. E o plano B é aquele assim, putz, choveu, qual é o plano B? Alguns espaços não têm bons planos B, né? Outros têm. Aí, trazendo para nossa realidade aqui, o Império não tem. Se a gente pegar um dia de chuva, a gente tem uma capela coberta linda, uma superestrutura, não vai mexer na expectativa do casal. Mas isso é uma coisa que o casal tem que ver. Eu, como assessor, eu brinco que a gente fala de plano B 2 vezes no processo. Na visita ao espaço, que eu preciso que você entenda como minha cliente, olha, o plano B aqui é esse, tudo bem? Porque a gente pode passar por isso lá na frente. Não falamos mais, vamos tratar de sol. E voltamos a falar sobre isso se na semana do evento a gente perceber que precisa assumir o plano B porque temos uma probabilidade de chuva. Então são os 2 momentos que a gente fala. De resto eu sou pé quente, costumo dar sorte no chove no meu evento. Nossa, também. Né? A gente fecha o espaço já contando com o clima bom. Mas o casal tem que observar isso. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é a dinâmica do lugar, né? O que esse lugar oferece. E como vocês aqui, por exemplo, vocês têm a possibilidade de hospedar as pessoas. Então, o que esse casal que casa no campo espera? Apenas um espaço de eventos? Uma experiência de final de semana? Isso é muito... Eu casei nesse formato. Posso falar como assessor e como ex-noivo. É maravilhoso. A experiência de passar um sexta domingo dentro do espaço do seu casamento, curtindo seus convidados verdadeiramente, né? Num final de semana que não é um final de semana qualquer, é uma catarse de alegria, assim. As pessoas estão abertas a amar, a sorrir, a dançar. É muito legal. Então, qual a expectativa desse casal? Aqui no Império, por exemplo, a gente tem o final de semana como uma opção, que é muito bacana. Se essa for uma opção, precisa se observar essa estrutura do local, que ele oferece, o que está incluso, o que não está, o que vai gerar de custo extra para mim num pré-wedding, o que não vai, o que está embutido dentro dos valores, o que não está. Essa compreensão e leitura de tudo que está, ela vai além de uma leitura de contrato. Ela é um trabalho que o assessor faz baseado na expertise que ele tem. Então, acho que esses são os primeiros passos para quem decide casar no campo, né? Compreender estrutura do lugar, plano A, plano B, e entender que dinâmica ele quer fazer para esse final de semana. Quando nós criamos o Imperial Village, né, nós pensamos exatamente isso. Em ser uma experiência e ter todas as opções, porque assim, é muito frustrante. Aquele dia você contratou, né, tudo é a realização do seu sonho, e se ele não acontece? E se você tem aí um problema com o tempo, você vai despender um dinheiro, assim, muito grande para poder fazer uma cobertura de última hora, e também não vai ficar bom eventualmente, porque não vai combinar com sua decoração. Não necessariamente o fornecedor vai ter a cobertura mais bonita para te fornecer ali em cima da hora. Exato, precisa estar planejado, não pode ser um susto financeiro. Uma coisa que o assessor faz, eu acho que esse é um ponto bem interessante e que precisa ser feito, é para que antes até do casal entrar no circuito do casamento, a gente lá na Múltipla monta uma planilha que nós chamamos de planilha de valores orçados, em que a gente cria uma expectativa final de custo. Então, eu vou dizer para o cliente, olha, você vai gastar isso aproximadamente com esse serviço, tanto com esse serviço, tanto com esse serviço. Tudo é uma estimativa, porque o céu é o limite. Sim. Às vezes o casal se apaixona por um lustre que custou mais do que o previsto. E ele vai entender quais são as prioridades dele, se o lustre vale a pena ou não, se vale a pena por aquele show ou não, enfim. A gente faz essa estimativa para prever, inclusive, esses itens. Por exemplo, a cobertura. A gente não vai falar de cobertura hoje, porque nós queremos sol. Mas quanto ela custaria se eu precisar dela lá na frente? Tem que estar preparado. Eu não posso tomar um susto. Até porque, eu sempre digo, se o lugar não tem, como aqui no Império, um plano B coberto, eu preciso saber quanto ele vai custar. Porque eu posso precisar. Então, se eu não tiver condições de colocar isso na minha conta, eu não posso casar naquele lugar.
né? Porque esse custo, ele existe. Até que prove o contrário, esse custo existe, né? Por mais que a gente seja positivista, mas ele existe. Então, o assessor tem que minimizar, acho que esse é um dos nossos papéis, é minimizar as surpresas, é trazer o máximo de realidade possível para o casal, principalmente porque eles vivem disso, então tem poucas noções. Alguns que já tiveram amigos casando, talvez uma noção um pouco melhor, mas a verdade é que cada casamento é um casamento, né? E essa questão da experiência, ela tá muito, muito em alta, né? Todo mundo quer viver uma experiência diferenciada. E esse estilo de um casamento, de um wedding weekend, ele é perfeito. Maravilhoso, é uma delícia. Realmente, eu sou apaixonada. Nós criamos isso e eu não consigo ver um outro formato de casamento. É uma delícia. O feedback, realmente, ele é indescritível, né? Então... E aí, assim, falando de chuva, né? Tem alguns meses que você aconselharia mais os casamentos no campo? Olha, eu tento explicar muito pro casal o seguinte, a gente infelizmente não consegue cravar a data, eu falo que eu cobraria caríssimo se eu pudesse dar certeza de sol ou chuva. Seria milionário. Eu ficaria milionário. Nossa, se você casar comigo da Múltipla, eu garanto pra você a data com sol. A gente não consegue cravar. Há mais datas onde a probabilidade de chuva é um pouco maior. Aqui, falando de São Paulo, né, eu sei que esse vídeo pode estar sendo assistido por noivas de outros estados, mas aqui em São Paulo a nossa probabilidade maior de chuva é no início, o finalzinho do ano, ali dezembro, janeiro, fevereiro, talvez um março ali, fechando o verão. O restante do ano a gente tem menos probabilidade. Então, sim, campo seria ideal de abril até outubro, novembro. Esse é um período muito bom. Existem, e aí eu acho que é uma coisa relevante de se falar, existem períodos que a sazonalidade do mercado de eventos pode influenciar num custo melhor. Então, por exemplo, casar nos meses como junho e julho, que por serem meses mais frios, às vezes tem e por mês de férias, né? Às vezes tem uma demanda menor, pode ser muito interessante para viabilizar o custo do casamento. Então, eu escutei isso de uma noiva um dia, que ela queria casar em setembro e não tinha data onde ela queria, né? Eu falei, mas gente, por que todo mundo quer casar em setembro? Eu falei, por que você quer casar em setembro? Ela falou, porque não chove muito, porque é primavera. Respondeu. Só você descobriu isso? Não, todo mundo sabe. É por isso que as pessoas querem casar em setembro. E aí, quando você dá... E eu, como assessor, eu tento fazer essa distribuição mais sazonal. Eu tento propor que eles casem em datas diferentes. Para nós, como negócio, é importante. E para a noiva pode ser uma viabilização de casar naquele lugar que ela sonhava por um custo melhor. Não é que necessariamente as tabelas são diferentes. Mas eu compreendo o fornecedor e eu explico isso para o meu cliente, porque eu acho que ele precisa entender essa dinâmica. Eu entendo que o fornecedor seja menos flexível numa data em setembro do que numa data em junho, julho. Porque ele pode eventualmente não vender aquela data de junho e julho, mas ele provavelmente venderá a data de setembro, se ele for um bom player do mercado. Então, é óbvio que ele vai ser menos flexível, né? Ele vai falar, não, o meu preço é esse, porque, enfim, eu não posso flexibilizar. E existem, inclusive, em alguns lugares onde a gente realmente tem tabelas diferentes. Olha, junho e julho é um preço menor. Um período de chuva é um preço menor, né? Então, você tem, às vezes, uma sazonalidade que permite uma negociação melhor. Então, acho que tem o período ideal, mas tem que se observar as tabelas, né? O que eu acho bonito do mês de julho, principalmente, né? É um mês que não chove, isso é muito vantajoso. E o céu é muito bonito, né? Muito. Tirando julho. Nós aí no mês de julho, no inverno. Acho maravilhoso. Tirando o friozinho, às vezes um vento, né? Você tem, assim, um cenário divino. Maravilhoso. Geralmente, muitos casamentos que acontecem aqui em julho, dos cônjuges, eles são de fora do país. Porque eu tive até um casamento, vieram um pessoal da Dinamarca, e assim, eles estavam na piscina, 17 graus, como, né? Nada como habituado. Mas o céu é muito lindo, sabe? O céu do inverno é maravilhoso. Ele é maravilhoso mesmo. E eu acho que é agradável, né? Pra nós homens, por exemplo, é interessante a gente estar de terno, tá no inverno é gostoso. E é óbvio, ambientes climatizados, como é o caso do Império, né? A partir do momento que você tá aqui dentro, lá fora, tá frio, tá calor, é indiferente, porque você tem climatização aqui, então acho que isso facilita. Uma das coisas que também tem que se observar, né? Qual que é essa infraestrutura que o lugar dispõe? O lugar que dispõe, como aqui, de uma infraestrutura com ar-condicionado, ambiente fechado, que permite que o que está acontecendo lá fora não interfira na qualidade aqui dentro, é maravilhoso. E na verdade, assim, o que eu queria também que você nos ajudasse a entender, né? O protocolo, a cerimônia. Eu tenho percebido, a gente assiste muito casamento aqui, né? Que assim, as noivas têm feito coisas diferentes, sabe?
Então, por exemplo, agora tem as mademoiselles que entram com flores, não necessariamente os padrinhos são casais. Em casamento, às vezes, entram os padrinhos, os homens, depois entram as mulheres. Isso está tendo uma mudança, porque antes era tudo muito, né, protocolar. Muito protocolar. O campo dá essa liberdade, né? Diferente, quando você casa numa igreja, especificamente uma católica, apostólica romana, você tem que se submeter a determinadas regras. Dependendo da igreja que for, as regras às vezes não são nem só religiosas, são regras logísticas, né? Então, a porta só abre uma vez para noivo e padrinhos, porque por tempo você precisa ser mais rápido. Isso acontece em algumas igrejas importantes de São Paulo. O campo te dá uma liberdade, o lugar é só seu. Normalmente, esse celebrante que fará a celebração, ele pode ser ecumênico, ele pode ser até religioso, mas por estar aqui na diligência ele acaba sendo mais leve no processo, então não tem grandes exigências. Isso dá uma liberdade para que o casal seja mais criativo. Quando eu falo criativo, eu como assessor, assim, eu não obrigo o meu casal a nada, mas eu mostro para ele um escopo tradicional. Eu acho que é importante ele entender qual que é o escopo de uma cerimônia clássica. O que acontece nessa cerimônia clássica? E dentro disso, a gente vai adaptar aquilo que faz sentido para ele. Vai ter mademoiselle, vai ter criança entrando antes ou depois, a noiva entra com uma introdução da marcha e depois vira uma outra música, o noivo entra com a mãe só com uma música, o noivo entra com a mãe e com o pai. Eu casei dessa forma. Eu queria muito que os meus pais, ambos, estivessem sendo homenageados na entrada. Então eu entrei com os dois e a minha esposa entrou com os dois, os pais dela também. Então, essa liberdade a gente acaba tendo no campo. E aí eu acho que vale o que faz sentido pro casal. Acho que isso é importante. E aí é um desafio do assessor, do cerimonialista, capturar essa essência e tentar transformar para cá. Eu gosto do clássico. Eu acho que o clássico não sai de moda, né? Então, claro, você pode ter elementos diferentes, mas eu acho que o escopo da cerimônia precisa ser clássico. E acho que cabe a nós apresentarmos essa ideia. A partir daí, o casal entende o que faz sentido para eles, né? E o tempo de cerimônia também tem muito a ver com o celebrante e também com o que o casal quer fazer, né? Alguns têm votos, outros não têm. Exato. Tem cerimônias que são mais divertidas, né? Dos votos. Eu acho que a parte mais humana da cerimônia são os votos. Nossa, a parte que mais chora. É claro que eu falo assim, não pode ser um martírio. Se pro casal aquilo é um problema do tipo, ele fica morrendo de vergonha, eles vão sofrer pra fazer. Não. O casamento não pode ser sofrimento, é alegria. Então, não. Mas se possível, se for aceitável pra você, faça. Porque os votos, eles trazem uma relação que ninguém é capaz de dar celebrando. Porque aquilo é a verdade dos dois, né? E é um momento que você tá muito inspirado, então você acaba dizendo coisas que às vezes no dia a dia você não diz. Então os votos acho que são um ponto alto da cerimônia. A gente falou sobre coisas diferentes. Hoje, inclusive, existe uma demanda muito grande de casamento no campo de amigos celebrarem, né? Vocês devem estar vendo bastante isso aqui. Tem muitos amigos que às vezes são escolhidos para fazer essa celebração. Acho que quando faz sentido, quando existe alguém apto para isso e tal, claro, precisa de toda uma orientação da assessoria. Acho que a assessoria tem esse papel também. Mas é uma coisa legal, é muito humano, humaniza muito o processo. Porque a cerimônia não pode ser burocrática, né? Acho que a cerimônia ela tem que ter a essência do casal. Acho que isso é indispensável. Nós vemos um casamento aqui que os irmãos do casal foram os celebrantes. Que legal. Então, assim, a noiva, o irmão dela que falou, né? E do noivo foi a irmã. Nossa, mas foi muito emocionante. Na verdade, assim, a gente chora junto aqui, viu? Com os casais. Porque você vai acompanhando essa jornada, né? Aí, no mínimo 6 meses, 1 ano. A gente se afeiçoa e naquele momento a gente chora junto nos votos. Descobre coisas, né? Muito. Porque a pessoa está ali, teve um casal aqui que ele teve um problema de saúde logo no começo que eles começaram a namorar e foi uma coisa muito séria, ele quase faleceu. Então, nossa, foi uma surpresa para nós e aí você vê que aquele amor realmente foi construído, sabe, ali desde o comecinho com muita dedicação. Então tem histórias lindas. E eu acho que é uma compreensão, né? Eu gosto muito de recomendar para os meus casais que eles leiam um livro antes de casar chamado As 5 Linguagens do Amor. É um livro sensacional, é uma dica de leitura incrível. Acho que vale tanto para relacionamento como também para mundo corporativo, para a vida. Que basicamente ele explica que cada pessoa entende e demonstra o amor de formas diferentes. Algumas pessoas demonstram através de palavras de afirmação. E aí os votos representam isso, né?
Então, eu acho que é legal tentar compreender e eu acho que é um exercício, né? O casamento, ele não é só a festa. Eu enxergo o casamento como uma oportunidade de celebrar a vida, de estar com as pessoas, mas também como um rito de transição. Eu acho que o ser humano, ele precisa de ritos de transição. Quando a gente perde um ente querido, a gente faz um velório, que é uma coisa dolorida, é uma coisa sofrida, mas ela é necessária. Quem não o pode fazer por qualquer motivo, a gente viveu isso na pandemia, ou em casos de acidentes, enfim, que não se encontram corpos, enfim, a ausência de um rito difícil, mas necessário como o velório, faz as pessoas sofrerem muito. O casamento é um desses ritos da vida. Bom, feliz, alegre, mas é um rito. O ser humano precisa desses ritos. Eu acho que o rito do casamento, ele traz uma coisa muito poderosa para o relacionamento. Eu ouvi de muitos casais, que hoje não é incomum que eles já vivam juntos, alguns já até casados há muitos anos, que nunca fizeram a celebração e que decidem fazer a festa. Eu já ouvi de muitos clientes dizendo, agora que a gente fez a festa, eu me sinto casado. Agora eu sinto que eu casei de fato. Que é o rito. A gente precisa desses ritos. Quando na pandemia nos foi tirada essa possibilidade desses rituais de celebração, enfim, a gente perdeu uma coisa muito importante para a construção de quem nós somos, né? Eu acho que é por isso que eu acredito tanto nessa nossa profissão. Eu acho que a gente participa de um momento verdadeiramente transformador na vida das pessoas. E aí queria que você também falasse um pouquinho, acabamos, né, a cerimônia, vamos para a festa, né? Esse papel do assessor de cuidar da festa, da importância do cumprimento dos contratos, que você falasse um pouquinho para os nossos casais. Com certeza, acho que desenhar a festa, né, dentro daquilo que o casal espera, compreendendo quais são as expectativas, compreendendo qual a essência. Então, tem casal que vai valorizar muito mais a banda que vai tocar do que a decoração. Faz parte. Tem casal que a decoração é extremamente importante e ela se preocupa menos com o bar. Então, é entender quais são as prioridades do casal. A partir daí, indicar, né, no caso dos assessores, indicar os fornecedores que fazem sentido no perfil, no estilo e dentro dos valores que fazem sentido para aquele casal, dentro da planilha daquele casal. A partir daí, acompanhar a junção desses serviços. Porque para que a festa funcione muito bem, existe uma parte que ela é muito complexa, que é a intersecção entre os serviços. De maneira muito simples. A decoração monta a mesa de doces, a peça de doces vem com a decoradora, provavelmente, ou no terceiro, vem a empresa de doces, tem uma luz que ilumina essa mesa. Veja, aqui você tem 3 fornecedores trabalhando no mesmo item. O buffet vai montar a comida num ponto de buffet trazida pelo decorador, iluminada pelo pessoal da luz, e o jantar vai ser servido no momento que a banda parar. Isso é intersecção de serviço. Quem faz a maestria dessa junção dessas coisas é a assessoria. E aí, na hora da festa, o grande segredo, assim, você me perguntar uma coisa que é definitiva para uma festa de sucesso: timing. A festa tem que ter ritmo. Quem vai empregar esse ritmo é a assessoria. Então tem o momento certo da comida ser servida, tem o momento certo da banda entrar, tem o momento certo da banda parar, tem o momento certo da sobremesa entrar. Esse ritmo é muito importante, porque ele segura o teu convidado, né? Você tem momentos que a gente chama de peak hour, que é aquele momento de explosão, mas você tem uma festa que precisa ser orgânica. Acho que aqui em São Paulo, especificamente, a gente construiu isso muito bem. Eu vejo que em alguns estados isso não rola, mas a gente constrói aqui em São Paulo uma coisa de continuidade, que foge um pouco daquele modelo europeu, né? Europeu, americano também, que são festas fragmentadas. Coquetel, jantar, festa. Você pode ter coquetel, jantar e festa, mas aqui a gente conseguiu implantar, e é uma coisa que agrada muito o casal, essa festa contínua, né? Essa festa que ela flui naturalmente. E ela não para, ela não tem demora, ela não tem paradas. Ela acontece de maneira muito natural. E isso é muito legal, porque para quem é convidado, ele vai sentindo a festa fluindo ali, né, entre as coisas, tá? Muito Ele vai legal. sendo conduzido sem que ele perceba. Ele percebe, ele fala, gente, a festa foi maravilhosa, acabou. Não é possível, acabou, foi maravilhoso. Isso é muito bom. Legal, alguma história engraçada para contar pro nosso público? A gente poderia abrir um podcast falando isso. Tem muita história. Olha, eu vi muita história. Mas eu vou contar uma rápida aqui. Eu fiz um casamento uma vez na igreja. E na igreja, principalmente em São Paulo, existe timing, né, de festa, de cerimônia. Então você tem que estar naquele horário, não pode ter atraso. Se tiver atraso, o padre fica louco. E aí nós tivemos uma noiva que ela era muito tranquila,
Ela não se preocupava com atrasos, com nada, não se preocupava com nada. E naquele dia, ela atrasou de novo, né? Atrasou em todas as reuniões, atrasou no dia do casamento. Eu liguei pra ela, falei, meu, onde você tá? Não, eu tô chegando. Eu falei, não, tô chegando aonde? Tô chegando. Nisso, o coroinha veio me chamar. Vinícius, o padre quer falar com você. Ai, meu Deus do céu. Lá vou eu. Porque quando pergunta pro assessor, você é da assessoria? Eu já penso, não sei, depende, o que é? Bom, fui lá falar com o padre falou, olha, ela tá muito atrasada, eu vou ter que tirar o pessoal da igreja, vai entrar um outro pessoal. E aí casamos a outra noiva e depois os seus convidados. Meu Deus. Não dá logística, socorro, que logística vamos fazer? Eu falei, padre, acho que ela chegou, ó. Quer dizer, menti pro padre, porque ela não tava chegando. Corri lá pra recepção, formei a fila dos casais, que é uma coisa que eu não faço. Eu só formo fila dos padrinhos quando a gente tá com todo mundo presente. A noiva tá ali, vamos começar. Falei, se eu não começar alguma coisa, o casamento não vai acontecer. Formei a fila, botei todo mundo em fila. A noiva tava chegando. E no que a noiva tava chegando, ela ia entrar sozinha. Isso era uma coisa daquele casal, ela não tinha o pai. A mãe ia entrar, finalizando o cortejo, sozinha. E ela ia entrar sozinha também, a noiva. Ela me avisou, falou que tava perto. Eu formei a fila. Comecei, falei pra todo mundo, anda bem devagarzinho. Eu preciso desse time. Ela não tinha estacionário. Só que se eu não começasse, o padre ia cancelar. Então eu falei, não, vai precisar começar. Começou, devagarzinho, todo mundo entrando. Isso, ela chegou, eu corri até o carro, tirei ela do carro. Ela veio andando e o cortejo acontecendo. E eu, diferentemente do que eu sempre faço, não estava presente ali no cortejo. Eu fui buscá-la na esquina e a gente veio andando. Bom, entrou todo mundo, botei a noiva. Porta abriu, começou, ela entrou, eu falei, nossa, ufa, aliviado. Deu tudo certo. No momento que a noiva chegou no altar, a minha menina que estava lá no altar, me chamou no rádio. Vi, a noiva tá dizendo que a mãe não tá no altar. Eu levantei de onde eu tava, fui olhar, falei, não tava no altar. Eu falei, era a mãe dela. Eu botei na fila. Quando eu olho pro fundo da igreja, a mãe dela sentada no último banco. Eu falei assim, meu Deus, o que a senhora tá fazendo aqui? Ela é uma mulher muito simples, ela fez, ai meu filho, sabe o que é? O meu joelho tava doendo, eu sentei. Eu falei, mas a senhora aceitou na hora da entrada. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Pensei. E aí, me passaram várias coisas. Vou colocar ela pela sacristia, ela vai entrar pelos fundos. Eu falei, se eu botar ela pela sacristia, o pessoal da foto e vídeo não vai pegar a entrada da mãe, não vai ter entrada da mãe. A mãe vai aparecer do nada, ninguém vai saber por que ela apareceu do nada no vídeo. Bom, olhei pro lado, tinha um senhor, bem velhinho, eu devia ter uns 310 anos, e uma criança que era sobrinho da noiva que ia entrar com a aliança. Eu falei pra ela, quem é o senhor? Ela falou assim, é o avô da noiva. Eu falei, seu pai? Disse, meu pai. E ele é o seu neto. Eu falei, pronto. Vão entrar as 3 gerações. Depois entrou o menininho, a mãe e o avô. Entraram com a aliança. A noiva se debulhando em lágrimas. No final da cerimônia, quando eu coloquei ela no carro, ela falou, Vini, que homenagem que vocês fizeram pra mim. 3 gerações entrando com a aliança, isso é maravilhoso. Eu falei, não foi lindo? Planejamos isso em surpresa pra você. Era só um jeito de resolver. Mas nessa, o assessor perde uns 3 anos de vida que ele ia viver lá na frente. Tem uns 2 infartos. É tenso, mas a gente resolve. Por isso, saibam o assessor que vocês vão contratar, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Esse é o diferencial, né? O bom assessor não é aquele que não tem falhas, porque isso não depende só da gente. Mas é aquele que tem a capacidade de lidar com as falhas e resolver os problemas ao vivo ali. Legal, Feni, muito obrigada. Você já tem alguma dica aí para as nossas noivas, se você tem algo a dizer? E te agradecer. Hoje vim azul em sua homenagem. Olha, você pode, se você me encontrar, provavelmente você me vê de azul é enorme. Nosso cenário aqui também. Adorei. Obrigado pelo carinho, tô super feliz. Fico muito feliz com a oportunidade de começar. Acho que a assessoria, você deu a primeira dica, acho que é a dica principal. Contrate um assessor, é muito importante ter um assessor, um cerimonialista cuidando de você. A condução do processo vai ser mais leve. E a condução precisa ser leve. O casamento, ele não é o dia, o casamento é o processo. Isso é o casamento. Se você deixar para viver só o dia do casamento, ainda que seja um final de semana, é pouco. Você precisa viver o processo, sabe? O dia da escolha da flor, ela tem que ser legal. O dia de visitar o espaço tem que ser legal. O dia da degustação tem que ser bom. Isso é o casamento. Não é só o dia. A felicidade não é um destino, né? Ela é o caminho. Então, acho que a gente tem que curtir o processo. Com certeza. É o que eu acredito também e o que eu sempre aconselho meus casais. Com certeza. Aproveitem, curtam, porque assim, seu casamento já começou. É isso, né? Já começou. Isso já é o casamento. Já é o casamento.
Obrigada, Vinícius. Obrigado. Muito obrigada. É um prazer. Valeu. Muito obrigada. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais. O Vini sempre tem também muita dica lá na página dele. E também acione o sininho, tá bom? Até o próximo episódio. Muito obrigada.